Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, está começando o Resenha Express. Resenha Express voltando em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana e ajuda a gente a engajar. Pedir também para vocês não esquecerem de um outro pacote YouTubístico muito importante, que é o seu hype. O hype faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então deixe seu hype, que ele fará toda a diferença para o Resenha, ajudará muito o Resenha nesse objetivo de distribuir para mais tricolores tudo que envolve o universo tricolor. Galera, hoje é dia de Fluminense, hoje tem clássico, hoje tem Fluminense e Grêmio, o Fluminense entra em campo hoje pela disputa aí de uma vaga direta na Libertadores da América, isso mesmo, uma partida importantíssima do Fluminense diante do Grêmio lá em Porto Alegre, e a gente vai falar um pouco do Grêmio, um pouco do Fluminense, vou fazer uma análise aqui desse Grêmio para vocês, como joga esse Grêmio, para vocês terem basicamente uma ideia, mas antes disso, a gente vai entrar num outro assunto aqui, que é jogador que está deixando o Fluminense, isso mesmo, o Manuel, jogador campeoníssimo pelo Fluminense, campeão carioca, campeão de Libertadores, campeão de Recopa. O Manuel, ele está deixando o Fluminense. O jogador teve uma contusão que já está praticamente sendo sanada, a contusão dele. Ele estará liberado do DM agora em dezembro, mas o Fluminense já comunicou ao atleta que não há o interesse de fazer uma renovação de contrato com o jogador. O contrato dele termina agora em dezembro, então não vai ter uma adição ao contrato dele. O Manuel vai ser liberado para procurar clube. Eu desejo aqui toda a sorte do mundo ao Manuel. É um cara que sempre vestiu a camisa do Fluminense com honrou muito a camisa do Fluminense, sempre foi um cara muito correto, sempre chegou no treino nos horários, sempre foi um cara batalhador. Então, e campeão, né? Campeoníssimo pelo Fluminense. Então, fica aqui para o Manuel a minha torcida aqui para que ele consiga dar sequência à sua carreira aí. Esse fim de carreira que ele tem, que seja um fim de carreira com muita honra. E obrigado aí, Manuel, pelos serviços prestados ao Fluminense. Dando sequência, galera, a gente falou aqui com vocês, nós trouxemos em primeira mão, coisa de 2 semanas atrás, que o Mário teria um cargo remunerado no Fluminense, tá? Ontem eu tive uma informação, que estou trazendo aqui para vocês, confirmando que ele teria um cargo remunerado, mas trazendo uma informação ainda mais relevante, que o Mário será o homem forte do futebol do Fluminense. Isso mesmo. Toda a gestão do futebol do Fluminense, a política de contratação, as tomadas de decisão, a relação vestiário e presidente, será toda ela administrada pelo Mário Bittencourt, já dando seus primeiros passos de CEO, né? Ele será uma espécie de executivo de futebol no Fluminense, né? E projetando já o futuro cargo que ele vai ter na SAF, se a SAF for aprovada, o cargo de CEO na SAF do Fluminense. Então, o Mário vai ser um cara forte do futebol. Pelo que fui informado, será remunerado para isso, não sei quanto ele vai ganhar para isso, mas a informação que chegou a mim é que ele terá um cargo remunerado no Fluminense e será o homem forte do futebol. Para muita gente que estava ali naquela coisa, será que ele vai ser uma espécie de Eurico Miranda? É exatamente isso aí, pelo que a gente está vendo, né? Vai ser uma espécie de Eurico Miranda aí do Fluminense, o Mário Bittencourt. E se alguém tinha dúvida de que o Matheus Montenegro foi eleito para ser uma espécie de rainha da Inglaterra do Mário, está claro aí para todo mundo que é a realidade mesmo. O Mário vai continuar sendo o cara que manda no futebol do Fluminense, pelo visto, e com muita força aí. Mário Bittencourt continuando à frente do futebol do Fluminense, agora de uma forma ainda mais oficial, é o que vai acontecer. Tá bom, galera? Dito isso, vamos falar de arbitragem. Fluminense e Grêmio. E quem apita Fluminense e Grêmio? Vocês conseguiriam dar um chute aí? Não adianta olhar no Google, não. Dá um chute aí de quem vai apitar Fluminense e Grêmio. Quero saber se vocês conseguem chutar aí quem vai apitar Fluminense e Grêmio. É o cara que mais apitou jogos do Fluminense na história. Tá aí, vou botar para vocês aí. Ele mesmo, Rafael Claus, 46 anos, árbitro da Federação Paulista de Futebol, será o árbitro de Fluminense e Grêmio. O árbitro de 46 anos é um árbitro da FIFA desde 2015. Principais competições que ele apitou: em 2019 apitou o Mundial da FIFA Sub-20, em 2021 a Copa América e em 2024 a final da Copa América. Não é verdade?
O Fluminense é o terceiro clube que ele mais apitou em sua carreira, sendo 46 jogos, 12 vitórias apenas do Fluminense, 10 empates e 24 derrotas. Isso mesmo, o Klaus tem um pior retrospecto de um árbitro apitando os jogos do Fluminense. É um retrospecto bizarro esse do Rafael Klaus apitando os jogos do Flu. Mas não tem jeito, ele vai ser o árbitro e a gente tem que entender. Galera, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o Grêmio aqui, como é que joga esse Grêmio, qual é a provável escalação do Grêmio que enfrenta o Fluminense na partida de hoje. Já adianto para você que o Grêmio tem um desfalque pesadíssimo. E quem é esse desfalque? Esse desfalque é o Carlos Vinícius. Vocês lembram do Carlos Vinícius? Que a gente falou para vocês, o Fluminense tinha que contratar o Carlos Vinícius. Eu falei pra caramba aqui para vocês, cara é goleador. Aí alguém falou assim, mas ele é reserva na Premier League. Eu falei, meu amigo, ele é reserva na Premier League, a maior competição de futebol do mundo. Mas é um goleador. O que aconteceu? Ele veio pro Grêmio e tá arrebentando no Grêmio. Além dele, o William, que esteve no Corinthians há pouco tempo, acabou saindo do Corinthians, é outro cara também que tá jogando muita bola no Grêmio. O Grêmio melhorou muito com a chegada do William e do Carlos Vinícius. E é um time fortíssimo, vem fazendo uma campanha muito boa no segundo turno, mas estará hoje sem o Carlos Vinícius. E quem vai substituir o Carlos Vinícius? O André Henrique, garoto da base, 23 anos, 1,89 m, vai ser o homem de área hoje. O Grêmio não vai mudar a estrutura tática dele e vai manter aí o André Henrique no lugar do Carlos Vinícius. E como joga esse Grêmio? Vamos pegar aqui a nossa prancheta tática para a gente dar uma olhadinha de como joga esse Grêmio aqui para vocês poderem ver. Botei aqui uma artezinha aqui da prancheta tática para vocês poderem entender como é que joga esse time do Grêmio. Eu acho que eu vou ampliar um pouquinho aqui para ficar melhor, para vocês poderem ver melhor. Deixa eu ver se tem uma tela maior aqui. Essa tela aqui é maior, vamos lá. Galera, o Grêmio, ele joga da seguinte forma, como vocês estão vendo aí, um 4-2-3-1, tá? Esse aqui é o William, que fica flutuando na frente dos dois jogadores, tá bom? E o atacante que vai jogar hoje, como eu falei para vocês, vai ser o André Henrique, que vai ser o homem de área desse time do Grêmio, o André Henrique, que seria o Carlos Vinícius aqui dentro. Como é que esse Grêmio joga quando ele tem a bola? Quando ele tem a bola, ele faz isso aqui, ó. Os laterais sobem para dar opção e o Grêmio fecha em dois zagueiros e ataca dessa forma com os jogadores de lado dando a opção pelo lado. E o William, ele flutua por aqui, uma hora ele está aqui para dar o apoio ao lateral e a quem pula aqui do lado, tá? Ele faz muito isso, o William, quando tem a bola. Outra hora ele está do lado de cá, dando suporte para o ponta daqui, para o lateral que vai passar no fundo. Geralmente os pontas do Grêmio fazem isso, eles atacam por dentro e não pelo lado. Geralmente os laterais é que buscam a linha de fundo, é assim que o Grêmio joga, com os volantes chegando um pouquinho mais aqui na zona do meio de campo. O Grêmio joga dessa forma. E quando o Grêmio se defende, recompõe a linha, o Grêmio recompõe a linha geralmente num 4-5-1, né? Com os laterais voltando aqui, fazendo a linha de 4, os meias fazendo isso daqui, né? Desculpa, um 4-4-1-1 ou um 4-4-2, né? E o atacante ficando e o William sobrando aqui, mais ou menos aqui na linha do meio de campo. Então o Grêmio se defende dessa forma aqui, quando ele está sem a bola, num 4-1-1-1. Geralmente é assim que o Grêmio se defende. É um time que tem uma recomposição rápida, mas a transição do Grêmio é o que é o grande diferencial desse time do Grêmio. O Grêmio, de contra-ataque, fez nesse segundo turno 29% dos seus gols em contra-ataque. Então, é um time que é muito perigoso nesse fundamento aí. Deixa eu só ver aqui. Dessa forma, é um time que tem uma saída de bola, um contra-ataque muito rápido. É característica do Grêmio ter esse contra-ataque muito rápido. É um time que contra-ataca também com muitos jogadores. Então, é uma característica do time do Grêmio. Beleza? Falando de Fluminense, como que vem para o jogo esse Fluminense? Como é que o Fluminense vem para a partida de hoje contra esse Grêmio? O técnico Luiz Beldia tem algumas dúvidas, tá? E a gente vai trazer para vocês aqui quais são as principais dúvidas do técnico Luiz Beldia. E essas dúvidas, ele trabalhou essas dúvidas no dia de ontem. Algumas coisas ele já vai definindo. E vamos lá.
colocar aqui para vocês a provável escalação do Fluminense. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e Renê. Thiago Silva não viajou. Nonato ou Hércules, aí eu vou botar o Nonato, porque o Hércules só treinou um dia, então eu acho que vai ser Nonato e Martinelli, tá, ao meio de campo, com Lúcio. No ataque, o Soteldo ou Lima, Serna e o Everaldo. Esse deve ser o Fluminense que joga contra o Grêmio hoje. Então a única dúvida, tá? Isso aqui é uma opinião minha, não é uma informação. A única dúvida que o técnico Luiz Beldia tem é entre Lima e Soteldo. Por quê? Porque com o Soteldo, ele muda o esquema tático. Ele passa a jogar praticamente ali no 4-2-1-3. Com o Lima, ele mantém o esquema tático que ele usa, geralmente, quando o Canóbio está em campo, que é o 4-2-3-1, com o jogador de lado, no caso, o Canóbio sendo um meia, e ajudando no sistema defensivo, assim como joga mais ou menos o Serna. Com o Soteldo, ele perde muito na recomposição defensiva e na marcação e no apoio ao Samuel Xavier. Eu arriscaria dizer, inclusive, que se o Soteldo jogar, não estranhe que o Serna jogue pela direita e o Soteldo pela esquerda. Por quê? Porque o Soteldo, para ajudar o Samuel Xavier na marcação, vai ser um problema. O Soteldo, além de tudo, é muito baixinho e não tem a característica defensiva. O Samuel Xavier também é baixo. Então, não acho que se ele começar com o Soteldo, vai ser o caminho. Eu acho que ele vai de Lima. Mas vamos ver o que vai ser definido até o jogo. O Fluminense ainda tem as suas dúvidas. E eu volto a falar, não acho que ele tenha dúvida entre Nonato e Hércules. Vai Nonato, porque o Hércules só treinou um dia. Então eu acho que ele vai de Nonato. Basicamente, esse é o Fluminense. Eu quero convidar vocês hoje para o nosso pós-jogo, que acontece logo após o jogo do Fluminense, às 11h30 da noite. Fica o convite para o nosso pós-jogo. Esse foi o nosso Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, ou então a nossa live de logo mais. Valeu, galera!